Hoje a gente vai estar dando continuidade. Eu quero que vocês abram comigo o livro de Abacuque. Se vocês estão com a Bíblia nas mãos, peço que você abra lá. E nós vamos continuar a exposição desse texto, ao qual nós iniciamos na semana passada, fazendo uma introdução. Na semana passada vimos o contexto um pouco histórico daquilo que estava acontecendo, as mudanças que estavam ocorrendo no contexto internacional, ou seja, estava se levantando já ali naquele momento, onde Abacuque estava escrevendo, na verdade um pouquinho antes, o Império Babilônio, ele venceu os assírios, venceu os egípcios, estavam vindo contra Israel. Esse ataque foi em 3 turnos, como nós vimos, 605, 597 e 586, que foi de fato a invasão, que eles destruíram o templo, os muros, onde de fato eles concluíram a invasão. Então foram em 3 turnos. Nesse momento aqui ainda a invasão não havia acontecido, mas já é dado a sentença de que aquilo irá acontecer. No primeiro momento, vemos Abacuque insatisfeito e questionando os problemas não internacionais. É-nos relatado dos problemas internacionais depois, né? Essa questão de nação contra nação. Mas, no primeiro momento, você vê o profeta fazendo queixas da questão nacional, ou seja, dos seus próprios conterrâneos, daqueles que faziam parte ou que estavam próximos à sua pessoa. É provável que Abacuque residia em Jerusalém, e ao ver como as pessoas se comportavam em Jerusalém, e ele aponta algumas coisas interessantes do versículo 1 até o versículo 4, onde nessa cidade ele menciona algumas coisas. O que ele menciona nessa cidade? Ele menciona que há nessa cidade violência, opressão, iniquidade, destruição, litígio, e a injustiça ela é pervertida. Aqueles que deveriam executar justiça, na verdade estavam transformando, que eram os ímpios, as autoridades, que era até aqui problemas de todos os níveis, né? Desde autoridades civis quanto autoridades religiosas. Existia uma crise em todas as camadas da sociedade. O rico estava oprimindo o pobre, os homens que se diziam ser religiosos, tanto as autoridades quanto aqueles que poderiam ser chamados talvez de leigos, também se encontravam no mesmo problema, um problema aí espiritual, um problema de fé, um problema em sua relação com Deus. Eles ouviam um falso evangelho, também apontado esse problema. Na verdade, esse problema é relatado em Jeremias 7, onde também nós enxergamos o contexto a qual se encontrava a nação de Israel. Então, Jeremias 7 faz menção de que o povo de Israel viviam de forma desordenada, contrária à lei de Deus, mas por eles viverem em Jerusalém e o templo ser localizado em Jerusalém, eles diziam que estava tudo bem, né? Já que o templo estava ali, ou seja, eles poderiam viver como queriam, mas iriam continuar seguros. Deus ia guardá-los, Deus ia protegê-los, porque o templo se encontrava em Jerusalém. E vemos que, na verdade, Deus reprova essa ação, essa atitude, tanto da doutrina, tanto dessa mensagem, como também, consequentemente, com a postura e a conduta do povo. E aí, irmãos, a gente não tem como separar doutrina de prática, né? Elas andam juntas. A questão é, se a doutrina é correta, consequentemente, as práticas serão corretas. Se a doutrina é falsa, normalmente as práticas também serão falsas. Então, a falsa doutrina é mãe da má conduta, de uma conduta reprovada. Então, esse é o contexto nacional daquela região, e Abacuque está indignado com isso. Ele está enxergando e olhando para isso, ele se fica indignado. Isso é natural, isso faz parte, isso vai acontecer
com aqueles que prezam, por aqueles que desejam a justiça de Deus, a vontade de Deus, a olhar e a enxergar as diversas camadas da sociedade, inclusive para nós, fazendo uma contextualização, isso também é verdadeiro. Quantos de nós não ficamos indignados quando nós vemos na nossa nação maus governadores, pessoas que estão ali investidas de poder, com poder, ainda que seja delegado, mas um poder extraordinário que eles poderiam produzir bem, mas esses homens usam para execução do mal. Assim, é de indignar, é deixar indignado e irritado diante de tal fato. E muitos agem dessa forma. Nós vivemos em uma nação que teve aí uma série de escândalos de corrupção e que de alguma forma ainda existem. Talvez não como foram lá atrás, mas ainda existem porque todo poder humano é passível de corrupção, é imperfeito. Somente o governo de Cristo não há corrupção, não há defeito. Todos os governos humanos há defeitos. E nesse caso, como eu disse, nós ficamos indignados. Nós ficamos indignados quando nós vemos a justiça sendo pervertida, quando o homem perverso e mau se sai impune do seu ato de maldade que fez, mas ele não recebeu nenhum tipo de condenação, não recebeu nenhum tipo de execução pela maldade que ele realizou. Isso também nos traz indignação, isso também nos faz ficar irritados. E era esse mesmo sentimento que Abacuque tinha diante da sua nação. E ele leva esse questionamento a Deus. Só que ele não só leva esse questionamento a Deus, ele faz uma queixa um tanto, como é que eu posso dizer assim, de afronta, né? Porque ele faz pelo menos aqui 3 queixas. Ele faz a queixa do silêncio de Deus, porque ele está falando e Deus não responde. Que é no versículo 2. Ele faz uma queixa dos métodos de Deus. E aí você vai encontrar dos métodos no versículo 12, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele faz uma queixa também da inatividade de Deus. O silêncio, a inatividade e depois os métodos. Então ele leva essas queixas a Deus e Deus responde a Abacuque. Só que Deus não responde a Abacuque, talvez da forma que ele quisesse ouvir essa resposta. E aí entra muitas vezes nós, quando a gente fala de oração. E quantas vezes a gente não acha que Deus não está respondendo porque a gente meio que reduziu a resposta de nossa oração, ou condicionou a resposta da oração, de nossa oração, a questões de vontades pessoais. A questão é, se Deus não faz como eu quero que seja feito, a gente diz que Deus não ouviu ou Deus não respondeu a nossa oração. Deus, ele pode responder e responde, mas não significa que será como. Os métodos serão como eu e você desejamos. O que Abacuque queria era a santificação de Israel. Era para com que aquelas coisas parassem de acontecer. E só que Deus responde isso, mas não nos métodos talvez que Abacuque desejasse. Como Deus faz isso? Deus faz isso trazendo disciplina à nação de Israel. E como eu mencionei na semana passada, Deus, quando Ele nos traz disciplina, o objetivo dele não é a nossa aniquilação, mas a nossa correção. Então Deus traz uma disciplina a Israel, trazendo sobre Israel uma nação mais perversa do que ela. Abacuque aponta a perversidade da nação de Israel e Deus traz uma nação mais perversa para disciplinar a nação de Israel, levando essa nação, lá depois, em cativeiro. Foram 70 anos que Israel viveu no cativeiro da Babilônia, e no contexto ao qual eles foram levados, um dos maiores problemas era a idolatria. Era um dos maiores problemas que Israel se encontrava. Aqui é interessante quando a gente falar um pouco sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles servem, o primeiro mandamento e o último mandamento, eles servem como se fosse um tipo de colchetes, né?
Porque o primeiro mandamento fala para que não tenhamos outros deuses perante o Senhor. E o último mandamento fala para não cobiçar, né? Não ter cobiça. E o interessante é que quando a gente não tem outros deuses perante o Senhor, significa que eu não desejo um outro além do Senhor. Porém, quando eu tenho outros desejos que não sejam o Senhor, eu normalmente transformo isso em um ídolo pessoal. Então, se eu tenho idolatrias, na verdade, as tenho porque eu desejo um outro além do nosso Deus soberano. Eu busco achar em um outro que não seja Deus. Isso é apontado no livro de Atos, capítulo 7. Essa questão de que Israel, eles estavam idolatrando outros deuses, estavam cultuando a outros deuses, e por essa razão eles foram levados ao cativeiro da Babilônia. Então é uma disciplina. Então não era a resposta que talvez Abacuque queria ouvir, mas Deus executou e disse que iria fazer isso, e como sabemos, o fez. Só que, no capítulo 1, versículo 12, Abacuque, e aí que está, para mim e para você, também já aplicando a questão da contextualização, Abacuque entende, e aí você e eu devemos entender, que a melhor solução diante de uma crise pessoal, de um problema em vista, de uma situação contrária, a melhor solução que nós temos é conhecer quem Deus é. A isso, numa linguagem teológica, se chama de teologia. É fazer e ter uma boa teologia. É saber e conhecer o verdadeiro Deus. E Abacuque, não de forma exaustiva, mas ele conhece fatos a respeito da pessoa de Deus. E quando ele ouve a sentença de Deus, no versículo 12, ele levanta sobre aquilo que Deus é, a pessoa de Deus. E no versículo 12, ele vai pontuar algumas coisas a respeito da pessoa de Deus, e eu quero acompanhar com vocês o que ele menciona. Versículo 12, ele diz: não és tu desde a eternidade. Então a primeira coisa, ele faz uma pergunta, e veja que essa pergunta é direcionada ao Senhor, e ele faz: não é tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo. Então nesse mesmo versículo você vê pelo menos aqui 3 descrições a respeito da pessoa de Deus. A primeira delas é que Deus é eterno. E o conceito de eternidade é um dos atributos de Deus mais complexos, mais difíceis de se compreender. A questão é mais difíceis de se compreender, é a eternidade. Por quê? Quando falamos de eternidade, ele sai aqui da esfera meramente temporal, passado, presente e futuro. Quando falamos do eterno. O eterno não tem início de dias e nem fim de dias. O eterno não tem progressão de dias, ou seja, não há progressão no conceito de eternidade. Então, Abacuque sabe que Deus é eterno. E quando você fala, e eu falo, de eternidade, você cai em uma outra questão a respeito de Deus. Deus é imutável, Deus não muda. A pessoa de Deus é a mesma. Isso é muito bom. Por quê? É bom saber que as crises e os problemas da vida, que muitas vezes são diferentes e são diários e vêm com diversas intensidades ou quantidades, elas são diferentes. Muitas vezes em natureza, como eu disse, em intensidade e mesmo em quantidade, ou a especificidade, né? Ou seja, algumas vezes é problemas familiares, outras vezes são problemas financeiros. A gente passa por diversidade de problemas, e de tal forma que os meus problemas não são nem mesmo semelhantes, não são iguais em exatidão aos seus. Mas, porém, existe algo que é imutável em todo o contexto, em todas as situações, e é o próprio Deus. Deus é imutável. O coronavírus, por exemplo, ou qualquer crise que já aconteceu na existência humana, não mudou quem Deus é. Deus é eterno, Deus é imutável, a sua natureza não muda. Ele é o mesmo Deus de justiça, ele é o mesmo Deus de misericórdia durante toda a eternidade. Existem outras coisas que estão contidas, estão dentro desse conceito de eternidade. Eu destaco aqui apenas a questão da imutabilidade de Deus. Deus é imutável, as circunstâncias não mudam Deus, o nosso pecado não muda Deus,
nosso choro, não muda Deus. Deus é imutável em sua natureza. Ele age de forma livre, de forma graciosa e soberana. Então, esse Deus soberano é um Deus eterno. E Abacuque levanta essa questão da pessoa e da natureza de Deus. A segunda coisa que ele menciona, usando a palavra aqui, Senhor, ó Senhor, é provável que o texto ó Senhor, a palavra ó Senhor, tenha a ideia, ou semelhante, àquela mesma situação onde Deus aparece a Moisés na sarça. E quando Moisés pergunta a Deus, em nome de quem ele deveria ir ao Egito, Deus vai dizer, eu sou. A resposta de Deus é essa, eu sou. E esse eu sou, diz, eu sou o que sou. Deus não é designado, ou como é que eu posso falar aqui? Não somos nós que atribuímos a Deus alguma coisa, determinamos quem Deus é. Deus se autodefine. A palavra é essa, não somos nós que definimos quem Deus é. Deus se autodefine. Não teríamos condições de conhecer a Deus sem que antes ele se revelasse. Só temos a condição e a possibilidade de conhecer o Senhor porque Ele se revela a nós. E esse Deus que se revela a nós, se revela como aquele que não é definido por nenhum homem, mas Ele se define. E essa sua autodefinição também se atribui à sua autoexistência. Esse Deus autoexiste, Ele não necessita de nada na criação para existir. Ele simplesmente existe. Na questão de existência, de fato, Ele é o único ser que existe, no sentido mais puro da palavra. Por quê? Todas as outras existências são resultantes do Deus que existe e que é autoexistente. O homem não existe em si mesmo. A criação não existe em si mesmo. Todas elas vieram a existir do Deus que autoexiste, que existe por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, ele vai dizer que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Mas antes, Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. É Deus que na verdade doa, é Deus que na verdade dá, é Deus que na verdade faz. Ele não necessita de nada na criação. Ele não necessita dos afetos humanos, ele não necessita das glórias humanas, embora ele seja digno de tudo isso, mas ele não necessita, porque ele é perfeito. Uma outra coisa que está atrelado à questão da eternidade de Deus é a perfeição. Deus é o mais perfeito ser, a perfeição absoluta. Se Deus mudasse, isso atribuiria que ele mudaria para pior. Por quê? Porque ele já está no mais alto nível de perfeição. Não tem como, ele é um ser totalmente perfeito. Isso é dentro do contexto da eternidade. Nós somos imperfeitos e nós melhoramos. Alguns pioram, né? Mas pela graça de Deus, né? Principalmente pelo Evangelho do Senhor Jesus, a nossa vida está melhorando, tá? Como pessoa, como ser. Aquilo que Deus trabalha em nós. Deus trabalha no nosso coração, no nosso ser, nos fazendo uma nova criatura e futuramente nos dando um novo corpo. Então este Deus, Ele é perfeito, Ele é autoexistente, não precisamos de nada na criação, porque Ele é autoexistente. Para existir, para ser, Ele simplesmente é. Ele é o que é. Depois disso, o Abacuque traz uma outra característica a respeito da pessoa de Deus. Além dele ser autoexistente, no que diz respeito ao seu ser, esse Deus é santo. Ele diz, meu Deus, meu santo. Então esse Deus é santo. Como eu disse, no que diz respeito ao tempo, ele é eterno. No que diz respeito ao seu ser, ele é autoexistente. Mas no que diz respeito ao seu caráter, ele é santo. Deus é santo. Ele é separado, distinto de toda a criação. Não há em Deus nenhuma manifestação de mal, não há em Deus nada maculado. Ele é o ser mais perfeito
em seu caráter, em sua questão moral. O fato de Deus trazer disciplina a alguém, ou executar disciplina, na verdade, o traz por uma manifestação do seu caráter santo. Deus, ele odeia o pecado e odeia, e se tem sua ira contra pecadores, porque Deus é santo. E aí a gente poderia entrar numa discussão maior sobre a questão da ira e do ódio de Deus, já é um outro momento. Mas a questão é que Deus, por ele ser santo, ele se ira com a iniquidade, com a perversão da verdade e da justiça. Se você vê no livro de Romanos capítulo 1, a Bíblia fala que a ira de Deus se manifesta, se revela dos céus. Perceba, Deus não tem nenhum problema de revelar sua ira. No século 20 e 21, parece que a teologia, parece que uma parte, né, não todas elas, mas um grupo, que poderíamos dizer normalmente das igrejas neopentecostais, eles não tocam nessa questão da santidade de Deus, santa, com a questão da manifestação da sua ira. Mas Deus não tem nenhum problema de revelar sua ira. Ele revelou sua ira no dilúvio, e Romanos 1 diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade humana, contra toda iniquidade humana. Então Deus não tem nenhum problema de revelar sua ira. Nós que talvez tenhamos problemas. Nós sim, mas Deus não. Deus não tem nenhum problema nisso. Mas a questão é que a natureza santa de Deus, essa palavra santidade, que diz respeito aqui ao caráter, mas também diz respeito àquele que é distinto e separado, o único que está na sua categoria e classe, não tem ninguém mais que se encontre na mesma categoria de Deus. Ele é único em seu caráter, ele é único em seu ser, ele é único em sua existência. Não tem ninguém e nada que possa ser comparado a Deus. Ele está separado e distinto de toda a criação. Mais uma coisa que o profeta aqui aponta no texto, isso fica mais claro dependendo da tradução que você esteja lendo, no versículo 12, quando fala que o Senhor, né, não morreremos, né, e depois diz assim, ó Senhor, para executar juízo. Então, você encontra também aqui, né, não vou entrar na questão do juízo, mas na questão de que Deus é quem determina. E aí entra uma outra questão sobre Deus. Ele é soberano. Ele determina como as coisas devem ser. Como eu disse, irmãos, Deus, ele não é manipulado pelos homens. Deus não é domesticado pelos homens. Deus não é um animal que você joga umas migalhinhas para ele, um negocinho, e ele vem balançando o rabinho. Eu até tenho temor em falar nesse tipo de linguagem. Deus não é assim. Deus é soberano. Ele faz como ele quer. E quem somos nós para questionar o soberano? E quando eu falo aqui questionamento, é o questionamento de incredulidade, de achar e de dizer, por meio das situações que nos cercam e as circunstâncias, que Deus não é tudo isso que ele diz ser. Isso é problemático. Só porque Deus talvez não está dentro dos nossos conceitos, eu falo aqui conceitos, dentro das nossas caixas, dentro daquilo que nós determinamos, dentro da nossa própria vontade, é que você diz isso, ou que eu, ou que alguém possa dizer isso a respeito de Deus. Ele age e distribui suas bênçãos como quer, e executa sua justiça quando quer e como quer. Nós somos homens. Só que o interessante, não só Abacuque ele ressalta a questão da soberania divina, mas ele tem uma confiança em Deus. Não morreremos. Olha, ele sabia que mesmo Deus, e saber que é Deus que está trazendo e que é Deus que está fazendo, quando aqueles que são povo de Deus e filhos de Deus, é muito bom. Fazer como Davi disse, é melhor cair nas mãos de Deus.
É melhor. Nós, como filhos, é melhor estarmos, ainda que, debaixo do juízo de Deus, do que do juízo dos homens. Romanos 11, o apóstolo Paulo diz que Deus nos julga para nós não sermos também julgados e condenados com o mundo. Então Deus pode executar sua disciplina como juízo e determinar quando e como esse juízo será realizado. A gente tem problemas quando a gente determina essa questão de juízo de Deus. Por quê? A gente acha que o juízo de Deus e a disciplina de Deus somente são realizadas... Vamos lá para o juízo aqui. Disciplina não, juízo. A gente acha que o juízo de Deus ele só é realizada quando males acontecem conosco, quando as coisas ruins estão acontecendo, ou com alguém. Estou falando de juízo. Juízo de Deus também é entregar os homens aos seus próprios caminhos. E que muitas vezes, esses próprios homens que estão entregues aos seus próprios caminhos, não refletem sobre os seus próprios caminhos, se são caminhos que dão em vida. O juízo terrível é esse. É o homem pecar e não sentir nenhum problema com isso. É o homem andar por caminhos que são contrários à vontade de Deus e não ter nenhum problema com isso. Talvez esse seja um dos piores juízos que o homem possa receber. Mas como eu disse, a gente condicionou o juízo de Deus a questões de catástrofe, aos males que acontecem. Então Deus está trazendo juízo. Também Deus pode executar juízo com isso. Mas também Deus pode executar juízo quando tudo vai bem sobre um homem. Eu falo, o homem está tudo bem, financeiramente está tudo bem, as coisas estão fluindo, estão acontecendo, mas ele anda no caminho tortuoso, a sua vida não reflete aquilo a qual ele foi criado para ser, que era viver para a glória do Senhor. Então, é certo que este homem está recebendo juízo, que é a cegueira, e andando pelos seus próprios caminhos, está debaixo, ou como Paulo vai falar, está aumentando, está fazendo crescer, está expandindo a ira de Deus sobre sua própria vida, mas chegará um momento que, de fato, o juízo no que diz respeito à separação eterna será executada. Então, aqui ele fala sobre o juízo de Deus, fala sobre a soberania divina, e o profeta Abacuque, ele não tem medo. Olha, ele diz, não morreremos. Ele confia de que Deus trará juízo, Deus trará disciplina, mas que não será para a destruição do seu povo. Não morreremos. E é fato, olhando para a história, que Deus também traz juízo sobre a Babilônia. O povo que foi o instrumento de disciplina contra Israel também foi julgado, também recebeu o juízo de Deus, e o juízo foi a aniquilação. Essa nação desapareceu, porém, a nação de Israel, ela foi preservada, porque Deus não a destruiu, Deus não aniquilou a nação de Israel. Depois disso, o profeta, ele destaca uma outra coisa a respeito da pessoa de Deus e da sua natureza, além dele ser eterno, autoexistente, santo, soberano, que fala aqui Senhor também, ele que executa o seu juízo. Ele diz assim, puseste aquele povo, a palavra aquele povo, tu, ó rocha, fundastes para servir disciplina. Eu vou ler numa outra tradução, como eu disse, a NVI, talvez nesse texto nos ajude melhor. Versículo 12, Senhor, tu designaste, como eu disse, a soberania, como eu disse aqui fica mais claro, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicaste castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então ele lança, ele faz uma teologia adequada, falando o que eu mencionei, trazendo à tona, repetindo o que eu mencionei, é que a primeira coisa que a gente tem que ter diante da crise é conhecer e saber quem Deus é. E o profeta, ele conhece, ainda que não exaustivamente,
ainda que a luz que ele recebeu de Deus, ele expõe. E expõe algo extraordinário sobre a questão da natureza de Deus. Só que aqui entra um problema, e ele faz esse questionamento. E o problema que ele tinha é o problema que muitos de nós temos nos momentos de crise. Qual é o problema? É de conciliar a natureza de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus com as nossas circunstâncias. É tentar conciliar essas duas realidades. É o dilema que muitas vezes muitos de nós temos diante da questão dos atributos divinos com as circunstâncias que nos cercam. E nessa situação, se você não entender soberania divina, você pode incorrer num erro muito grave, que é tentar dizer que Deus não é soberano assim, tão soberano assim, que ele não tem controle absoluto total sobre toda a criação, que tem coisas que acontecem na existência humana, ou que foi sem ele saber, aí já vai entrar no outro problema, talvez ele não conhece tudo, ele não é onisciente, pegou ele de surpresa, alguém planejou algo e fez sem ele saber de nada. Ou você incorre na questão de que negar que ele é soberano, né? Ou você pode incorrer num problema que ele não tem todo o poder. Olha, ele está vendo, mas ele não pode fazer nada. Isso significa que talvez tenha alguém que seja tão poderoso quanto Deus. Ou é o homem, ou é o diabo. Normalmente a igreja vai dizer que é o diabo, como se o diabo fosse algum tipo de ser soberano, igual em força e poder a Deus. Isso é ridículo. Talvez muitas vezes não faz isso conscientemente. E muitas vezes faz isso com aquilo que é chamado de teodiceia, com a tentativa de justificar Deus. Isso é triste, porque Deus não está com essa intenção de que alguém o justifique. Como eu disse, se Deus evidencia sua justiça e evidencia sua ira, ele não tem vergonha disso. A ira de Deus se manifesta dos céus, é revelada dos céus. Deus não está ocultando sua ira. Deus não está omitindo sua ira. A ira de Deus se revela dos céus. Deus não tem problema. Então, a gente pode incorrer nesses problemas que são graves, se não entender soberania corretamente. E o profeta aqui, ele tem esse dilema. E como eu disse, se eu caio nessa questão, eu começo agora a julgar o eterno, a eternidade, Deus autoexistente, autossuficiente, o Deus imutável, a partir de coisas mutáveis, a partir de coisas que mudam. Eu começo a julgar Deus, a avaliar Deus a partir da medida a partir das circunstâncias que eu vejo que me cercam. Eu começo a julgar Deus pelas coisas que acontecem na minha vida. Se acontecem coisas ruins, Deus não é tão bom assim, ou talvez Ele não me ame tanto assim. Eu faço uma avaliação de Deus baseada nas circunstâncias que acontecem no mundo e na existência humana. Se pessoas estão morrendo de fome, não pode existir Deus. Isso é um argumento, talvez, dos ateus. Um dos argumentos do ateísmo é que se há mal no mundo, se há todo esse tipo de tragédia no mundo, Deus não pode existir. E algumas vezes, algum crente, mesmo que não negue a existência de Deus, ele pode incorrer nos primeiros caminhos ou nos primeiros passos, onde tira de Deus a soberania, como eu falo, não crê e vai contra a soberania divina e julga o eterno a partir do temporal. É agora o temporal que julga o eterno. É agora o finito que julga o infinito. É agora o ilimitado que julga o ilimitado. É agora o conhecimento pequeno que julga o conhecimento absoluto e ilimitado. Assim, é no mínimo ridícula essa expressão. Mas muitos incorrem neste erro, nesse dilema. E a solução libertadora ao dilema é entender a soberania divina. Que só tem que tem um governo histórico, cósmico, governo da nossa vida nas mãos. E o governo se encontra nas mãos de Deus.
Ele não entrega a ninguém essa soberania. Não entrega nada na criação essa soberania. Não entrega a nenhuma situação que acontece na existência humana. Antes, Ele mesmo, quem escreveu e determinou para a sua própria glória e para efetuar e executar o seu plano redentor, salvador, sua justiça na terra. Então, o profeta tem um dilema, e o dilema que ele faz era esse, como eu mencionei, e ele começa a questionar. Ele diz assim, por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como peixes do mar, como répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Aqui, no versículo 15, está falando dos inimigos que vêm contra, que tem esse poder de pescar, de arrastar, de dominar povos. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Então, esses povos que muitas vezes executam, que são poderes de violência, eles não fazem aquilo para a glória de Deus. Antes, na verdade, eles confiam no seu próprio braço, no seu próprio poder militar. E aqui ele vai falar, né, de uma linguagem poética, dizendo que eles antes queimam incenso a essa rede, né, que arrastou, a rede varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então esse profeta, como eu disse, ele faz uma outra queixa. E a queixa era nesse dilema, né, da natureza de Deus com as circunstâncias que nós vivemos e que, no caso, ele estava passando e ele estava vivendo. E aqui entra aquela outra queixa que eu falei, né? Ele questiona o método. Ele roga a Deus, olha para a situação nacional e diz: Deus, você não está vendo isso não? Você não vai fazer nada disso não? Ele questiona a inatividade, o silêncio de Deus. Você não vai fazer nada? Aí Deus disse: eu vou fazer. Versículo 5 até o versículo 11. Eu vou fazer. Eu vou trazer uma nação mais perversa. Vou trazer sobre Israel. E aí ele ouve isso. Depois ele, como eu disse, conhece e ressalta quem Deus é, mas e agora entra o dilema. Ele vai questionar o método. Ele vai dizer: Deus, espera aí. Como pode? Você é tão puro de ódio. Como pode você trazer uma nação mais perversa para disciplinar Israel? Que é mal, sim. Mas como você faz isso? Como eu disse, aqui a gente entra num problema grave, porque é o limitado querendo julgar o ilimitado. É a mente finita, é a mente pequena querendo julgar o eterno Deus que conhece de forma imediata e completa e absoluta todas as coisas. Deus não está conhecendo, Deus não olha a vida como nós de forma linear, ponto a ponto. Nós acompanhamos a história assim. Quando a gente olha para o passado, a gente não muda o passado, a gente simplesmente olha, talvez a única coisa que podemos fazer é interpretar, aprender alguma coisa como exemplo, mas não mudamos o passado. O presente já é o que estamos vivendo hoje, e o futuro, para nós, é incompreensível. Nós não conhecemos. Nós não sabemos o que nos acontecerá no dia de amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a algumas horas, se estamos vivos ou não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o mais profundo dos homens e de toda a criação. Conhece de forma imediata e absoluta tudo. Ele não está progredindo no conhecimento. Ele conhece de forma perfeita e imediata. Isso é Deus. Conhece todas as contingências possíveis. O que seriam as contingências? Vai entrar numa coisa aqui. Se Flávio fizesse isso, aconteceria isso. Deus conhece todas as contingências possíveis, ainda que essas contingências não são tão contingentes assim, porque vai acontecer o que Deus escreveu que iria acontecer em sua soberania. E Deus usará
os meios humanos, a própria agência humana, para executar o seu plano, o seu propósito na criação. Como ele fez isso levantando Pilatos, os judeus, para levarem o seu filho à cruz. Ainda que fosse plano de Deus, mas foi levado pela própria maldade humana. Deus usou o mal, a responsabilidade do mal foi dos homens. A ação do mal foi dos homens. Mas Deus agiu, né, por esses meios da agência do homem. Então, um problema aqui de associar a natureza, a pessoa de Deus, o caráter de Deus com as circunstâncias que nos cercam. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: crente, todas as circunstâncias elas são temporais, são passageiras. A pior tragédia, por mais intensa que ela seja, e por mais longa que ela seja, ele tem um fim, não é eterna. E o interessante é que a esperança para nós que nos é dada, que a gente vai entrar no capítulo 2, isso na semana que vem, já é apontado aqui para Abacuque, já é dado a Abacuque uma perspectiva sobre as coisas que acontecerão no futuro. Para nós também já foi dado. Deus já nos contou coisas que acontecerão. E que acontecerão de forma assim, que não há quem possa impedi-las de acontecer. É certo que elas acontecerão. Em algum momento, em alguma hora, em uma circunstância. É certo que elas acontecerão. Nós sabemos o fim de todas as coisas. E a Bíblia, quando vai falar dos nossos sofrimentos, ela fala que é temporal e leve, em comparação com a glória que é produzida. E ela menciona que nós fomos chamados a uma glória eterna. Olha que lindo. O sofrimento é temporário. A glória a qual nós fomos chamados é eterno. Nós fomos chamados a uma glória eterna, não temporal. O sofrimento é passageiro. Que possamos, com a graça de Deus, com o Espírito Santo, passar por essas circunstâncias, alegres, glorificando o Senhor, entendendo e compreendendo e crendo na sua soberania, no seu controle absoluto sobre todas as coisas, tendo a confiança que nós não morreremos, nós não seremos aniquilados, porque Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Se você entende soberania, e como eu disse na sequência do livro, Abacuque entende a soberania divina. E ele encerra o capítulo 3. A sua oração, que no primeiro momento era uma queixa, agora a sua oração passa a ser uma oração de louvor e de adoração a Deus. Que nós possamos aprender com este livro, com aquilo que Deus já fez no passado, na história de Israel, mas que de alguma forma também essa história, aqui está nesse livro, tem uma lição para nós, no conceito escatológico, aquilo que Deus está fazendo agora e que Deus fará no futuro, que é o resgate, que é o retorno, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Esse livro nos fala também e nos aponta também sobre fatos dos últimos tempos, fatos escatológicos, e possamos crer e confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Deixa eu orar. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor possa nos conceder iluminação, luz, conhecimento da Tua vontade, da Tua palavra, que essa palavra possa entrar nos corações, levar as pessoas à reflexão, levar as pessoas à confiança, levar as pessoas à fé, a crerem que o Senhor, ainda que o mal exista, mas não é autônomo, ainda que essas coisas nos acometem, confiar que o Senhor é o Deus eterno e imutável, o Deus autoexistente e suficiente, o Deus santo e soberano, e com essa confiança possamos acreditar, ó Pai, que nós não seremos aniquilados e nós não morreremos. O Senhor antes
executará em nós, sim, sua disciplina, mas para a preservação, para o aperfeiçoamento. Mas que em todas as coisas e em todas as circunstâncias, o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Eu te dou graças, ó Deus, pois o Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém.